esta palavra de hoje é uma palavra que vai trazer um impacto muito forte em sua vida. Todos que prestarem atenção nessa ministração e forem até o final dela, receberão da parte de Deus uma revelação que mudará a sua vida poderosamente. Agora entenda, tudo aquilo que transforma as nossas vidas, confronta as nossas vidas. Vou repetir, tudo aquilo que transforma as nossas vidas, confronta as nossas vidas, porque o que transforma o homem é a palavra de Deus, com a revelação do Espírito. E normalmente quando Deus fala junto com a revelação do Espírito, vai de encontro aos nossos erros, vai de encontro àquilo que nós temos praticado de uma forma impensada ou errada. E eu quero abrir essa ministração com uma pergunta: a religião, ela salva o homem? Vou repetir, a religião salva o homem? Preste atenção, a quebra de toda maldição que é construída na vida humana, ela não é desfeita por causa de uma vida religiosa, mas ela é desfeita com um verdadeiro compromisso com Cristo, ou com uma verdadeira união com Cristo. Viver unido com Cristo intimamente é estar em um ambiente de luz e não de trevas. Jesus disse certa vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz e vida, ou luz da vida. Coloque a mão no seu coração e diga assim: que a luz de Cristo habite em minha vida. Esse texto está em João 8:12. Então, toda maldição é um ambiente de escuridão. Toda maldição é um ambiente onde os homens têm dificuldade de andar, ou andam sem perceber o que está naquele ambiente. Então, quando nós falamos de quebrar maldição, de gerar libertação, nós estamos falando em trazer um ambiente de luz para um ambiente de escuridão. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. 1 João 1:7. Então nós vemos aqui a revelação da luz, que tira toda maldição, que tira todo mal, que tira toda a escuridão na vida do homem. E nós precisamos entrar dentro desse ambiente, entendendo essa verdade. Nós precisamos ter um entendimento que a luz, ela vai romper com toda escuridão dentro do homem. A minha unidade com Cristo trará luz para a minha vida, para a minha família, e isso removerá toda a escuridão, tudo aquilo que pode trazer maldição na minha vida. E eu quero pegar aqui uma história como base para a nossa ministração, e eu quero que você abra comigo João capítulo 3, versículo 1 em diante. A visita de Nicodemos. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez?
Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Pode olhar para mim. Quando nós olhamos para a história de Nicodemos, percebemos que ele era um homem religioso. Nicodemos era um homem religioso. Na realidade, ele era um dos líderes do concílio da época. Era fariseu e um homem muito dedicado à sua religião. E como todo religioso, Nicodemos amava a sua religião, ele amava ser fariseu, mas ele se encontrou em uma situação onde ele ouviu falar de um Jesus que curava, ele ouviu falar de um Jesus que realizava muitos milagres e sinais, e ali despertou em seu coração a curiosidade de conhecer esse homem que realizava tantos milagres, porque no entendimento dele, quem realizava grandes sinais e milagres era uma pessoa aprovada por Deus. Então Nicodemos foi ao encontro de Jesus para obter de Jesus informações que poderiam mudar a vida dele. Agora entenda, o horário do encontro de Nicodemos com Jesus revela a religião que Nicodemos tinha em sua vida, porque a religião dele era uma religião que tinha toda uma sistemática, tinha todo um propósito de regras estabelecidas. E Nicodemos foi ao encontro de Jesus pela noite, porque ele não queria ser visto, porque ele poderia ser interpretado de uma forma errada perante a religião dele e perante o concílio que ele servia. Só aí nós entendemos que aquela religião era uma religião que procurava manter ali padrões sociais. Ele se sentia envolvido em um sistema que perseguia aqueles que estavam fora das regras, aqueles que estavam fora do padrão. A noite, de uma certa forma, camuflou a ida de Nicodemos até Jesus, possibilitando um ambiente em que ele não ia ser visto e nem percebido, e ele poderia voltar para a sua casa na calada da noite, e ninguém saberia que ele teve um encontro com Jesus. Agora preste atenção, quando Jesus olha para Nicodemos, ele vê um homem religioso chegando para visitá-lo. Quando Jesus olha para aquele homem que era líder, que era um fariseu chegando, ele vê aquele homem como um grande religioso da época. Escute, Jesus percebe o que ele percebeu em muitos momentos do seu ministério. Todas as vezes que um fariseu se aproximava de Jesus, o que Jesus percebia? Hipocrisia. Todas as vezes que Jesus via um fariseu ou um religioso se aproximar dele, ele falava: hipócrita. Mateus 23, Jesus diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Então quando Jesus vê Nicodemos chegar, ele vê um religioso, um hipócrita. E a palavra hipócrita, ela quer dizer o ato de fingir ter crenças, é o ato de fingir virtudes, ideias, sentimentos que a pessoa na verdade não possui. Ser hipócrita é fingir algo que você não é. E Nicodemos estava fazendo exatamente isso. Ele estava chegando na calada da noite, ele estava fingindo. Ele era um fariseu religioso cheio de hipocrisia. E quando Jesus olha para Nicodemos, Jesus percebe a
religiosidade, a hipocrisia na vida de Nicodemos. E quando Jesus percebe isso, Jesus olha para ele e diz, depois de todo aquele lindo discurso que Nicodemos deu, Jesus olha para ele e fala assim: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E logo em seguida, depois que Nicodemos fala, Jesus continua o discurso e diz assim para ele: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ouça bem o que eu vou lhe falar. O nascer da água e do Espírito que Jesus fala a Nicodemos e que chega até nós, é nascer de uma nova mente, é nascer de novos conceitos, é nascer dentro de um ambiente de revelações do Espírito, e não de um ambiente e de uma filosofia carnal. Escute, precisamos sair do ambiente que Nicodemos entrou. Eu vejo muitas vezes as pessoas construindo um ambiente semelhante a Nicodemos, e entendo, o ambiente que Nicodemos estava era um ambiente de maldição, era um ambiente que trazia para a vida de Nicodemos males que nem ele imaginava. Eu vejo em nossos dias, muitas vezes as pessoas gerando maldição sem saber, porque estão vivendo como Nicodemos. Nicodemos achava que estava vivendo de uma forma correta, achava que a religião traria para a vida dele o sucesso, mas Jesus chega e traz palavras duras que nem ele, o Nicodemos, não entendeu. Nicodemos não percebeu aquela revelação tão profunda, mas Jesus estava mostrando para ele que o nascimento da água e do Espírito é um nascimento dentro de uma nova perspectiva de mente, como Paulo disse aos Romanos, lá em Romanos 12, versículo 2, ele disse: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero ouvir um amém. Então Nicodemos recebeu uma palavra dura, porque Jesus viu em Nicodemos o mesmo farisaísmo e hipocrisia que ele viu nos outros fariseus da época, porque havia um contágio, uma vida de padrões elegantes, de vestes elegantes, mas por dentro eles não viviam o que eles ensinavam e o que eles demonstravam. Eles viviam dentro de um sistema religioso mentiroso. E a religião, ela constrói exatamente esse ambiente, o ambiente de falsidade, de mentira. Preste muita atenção, não entenda errado. A religião não pode salvar o homem. Nenhuma religião no mundo pode salvar o homem. Viver dentro de um ambiente religioso não te salva. O que te salva é você ter Cristo vivo dentro da sua vida. Não uma vida de palavras, mas uma vida de unidade, com o nascer da água e do Espírito. Entenda, a água fala de limpeza no corpo, e o Espírito fala de uma limpeza interior. Quando Jesus revela a Nicodemos o nascer da água e do Espírito, Jesus estava falando, em outras palavras, a sua mente, as suas concepções, a sua filosofia de vida precisa mudar. Quando ele fala da água, e quando ele fala do Espírito, ele fala: você precisa ter o Espírito de Deus na sua vida, porque é Ele que vai trazer as revelações de Deus para a sua vida. E se nós queremos ter uma vida
que vai agradar a Deus, uma vida que vai trazer verdadeiramente uma salvação para as nossas vidas e quebrar as maldições, nós precisamos ter essa mente renovada nas concepções de Jesus, e nós precisamos ter uma vida espiritual ligada com o Espírito Santo de Deus. João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem recebe essa palavra diz amém. Você recebe mesmo? Se você é de Jesus, ninguém vai tomar você da mão dele, é uma promessa dele para as nossas vidas. Agora entenda, nós precisamos estar vinculados com Cristo intimamente, nós precisamos ter uma aliança, é isso que quebra as maldições nas nossas vidas, quando nós temos Cristo vivo dentro de nós. Nicodemos não entendeu aquela realidade, porque ele estava dentro de um sistema religioso que bloqueava a mente do homem. Escute, isso daqui é muito forte. Quem está dentro do ambiente religioso não consegue deslumbrar as revelações espirituais. Quem está dentro do ambiente da carne não consegue perceber o agir do Espírito. Por isso que muitas vezes as pessoas não percebem o mover de Deus em suas vidas, porque elas não estão dentro de um ambiente perceptível. Escute, nós precisamos mergulhar dentro do ambiente do Espírito, da nossa conexão com Jesus, para nós deslumbrarmos de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, e o que Ele tem para a sua vida é algo grande, é algo poderoso, é algo sobrenatural. Jesus não quer algo pequeno para a sua vida e para a sua família, não. Ele quer coisas grandes que vão inundar o seu lar, a sua família. Agora você precisa entrar dentro do ambiente. Não fique dentro do ambiente de Nicodemos. Nicodemos estava dentro de um ambiente de religiosidade. Ele não conseguia deslumbrar a soberania e a grandeza de Cristo, e Jesus trouxe para ele a necessidade que estava dentro da vida dele. Muitas vezes nós precisamos entender que nós precisamos nascer da água e do Espírito, e esse novo nascimento muitas vezes te leva a jogar no lixo muitas crenças, ideias que poluíam a sua vida e impediam você de se aproximar do verdadeiro Cristo, que traz uma vida no Espírito. É isso mesmo. Comece a orar e a buscar em Deus. O que eu preciso tirar? Qual é o tipo de religião que existe dentro de mim, que eu preciso lançar fora da minha vida? Escuta, uma vida religiosa não vai te salvar. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. É forte esse texto, não é verdade? E esse texto ele deixa bem claro que haverá pessoas que naquele grande dia usarão ações que continham o nome de Cristo, que continham parte do padrão daqueles que servem a Cristo.
mas na realidade estavam vivendo um padrão religioso, ou seja, pareciam, mas não eram. Viviam em hipocrisia, como Nicodemos. Fingiam algo que não eram. Viviam em um ambiente com todos, mas a vida interior não condizia. Escute, para nós quebrarmos maldições, nós não podemos viver dentro do ambiente como Nicodemos vivia. Nós não podemos nos tornar escravos da hipocrisia, da falsidade, de uma vida de aparência. Não, nós temos que ser aquilo que somos diante de Deus. Nós temos que ter uma vida interior ligada com Deus e uma vida exterior ligada com Deus. Água e Espírito. Eu gostaria muito de prosseguir nessa ministração, trazendo muitos outros ensinamentos importantes, mas eu vou começar a concluir por aqui. A religião, ela traz uma obrigação na vida do homem. É isso mesmo. A religião, ela impõe as coisas por obrigação. Jesus não. Jesus constrói uma vida no Espírito em amor. Jesus mostra o caminho e constrói um relacionamento de amor. Por isso que Jesus diz assim: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque quem está na vida com Cristo faz os serviços mais pesados, mas com amor no coração. Quem faz com amor pode até ter alguns calafrios, sentir até alguma dor, mas só que esse amor fortalece. Quem vive em Jesus não serve a Cristo por servir, serve porque ama. Quem vive em Jesus e não vive uma religião, ora, lê a Bíblia, jejuma, dá o seu melhor para Deus, serve a Deus, prega o Evangelho, vem na igreja quando precisa. Nesses tempos nós estamos nessa pandemia, é entendível, mas vive uma vida para Deus, constrói a sua rotina para o reino de Deus de uma forma cheia de amor. A religião não. A religião, ela torna tudo difícil, porque você não faz por amor, você faz por obrigação, porque senão alguém vai te condenar. Ei, a religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Fique de pé, por favor. Eu quero ler um texto para nós finalizarmos. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Aquela igreja, ela era uma igreja que fazia tudo para Deus, mas só que Jesus olhou e percebeu que o serviço era um serviço por obrigação.
Ele percebeu que tudo aquilo que aquela igreja fazia não era porque aquela igreja amava, é porque aquela igreja queria algo em troca, porque aquela igreja tinha medo, tinha religiosidade dentro de si. E Jesus falou: ei, volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor. Sabe por quê? O primeiro amor é quando você faz tudo com grande alegria, é quando você ora com grande alegria, é quando você busca, é quando você evangeliza, é quando você fala para os seus familiares de Cristo com grande alegria, é quando você vem à igreja com alegria, é quando você cria toda uma ação com Cristo, uma vida com Cristo, com muito prazer. Ei, a religião não vai entrar na sua vida em nome de Jesus. Não vamos viver como Nicodemos, porque viver como Nicodemos é viver em um ambiente de maldição. Não, você não vai viver esse ambiente, porque o amor de Cristo, o amor pela obra, o amor por Jesus Cristo e por tudo que Ele fez naquela cruz, está batendo forte no seu coração, e você vai fazer tudo com muito amor, com muito carinho, porque você ama Ele. Existe um amor queimando, existe um nascer da água e do Espírito que está latente na sua vida, e você vai fazer tudo com muito amor e muito carinho para Ele, porque você o ama, e a religião não entrou na sua vida. Você não tem uma vida religiosa. Ei, no céu não existe religião. Deus não criou religião. Jesus não veio na terra para estabelecer uma religião. Jesus veio à terra para construir o reino de Deus, e reino de Deus não é religião. O reino de Deus é feito de homens e mulheres que se tornaram filhos de Deus, lavados e remidos, que vivem a imagem e semelhança de Cristo.